Olá, boa noite, meus amados, a graça e a paz. É uma alegria mais uma vez podermos estar juntos, né, e poder compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus quer fazer. Então nós estamos mais uma vez juntos, ao vivo e a cores, né? O que uma pandemia nos leva a aprender. Então, mas sempre é uma alegria poder estar juntos enquanto nós aguardamos os nossos irmãos irem chegando. Eu quero fazer uma oração. Eu creio que pela graça do Senhor você teve uma boa semana. Nós estamos caminhando, avançando, apesar de todas as dificuldades, de toda a incerteza. O nosso coração tem estado em paz, porque a nossa confiança está no Senhor. Ele é a nossa esperança. Então eu quero orar por você neste momento, pela vida daqueles que também vão nos assistir através das gravações. Vamos orar juntos. Pai, eu quero te louvar por esta noite, pela oportunidade mais uma vez de estarmos juntos. É sempre motivo de alegria poder compartilhar a Tua palavra, o Teu bom conselho, aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Eu quero pedir que Teu Espírito Santo, que Ele venha tornar cada coração responsivo, aberto, pronto, preparado para receber a Tua palavra, que é a boa semente. E que esta boa semente, ela venha frutificar, ela venha trazer bons frutos na vida de cada um daqueles que estão conosco, que nos assistem e que vão nos assistir. É minha oração com gratidão, em nome de Jesus. Aleluia! Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo de número 5. A sua Bíblia, o seu aplicativo. Eu particularmente, eu gosto do livro, eu gosto de ler a Bíblia, né? Lógico que o aplicativo ele facilita em muitas coisas, até mesmo em questões de versões, mas abra a sua Bíblia, se você puder, ou o seu aplicativo. Eu quero ler apenas o primeiro versículo de Gálatas 5, 5:1. Paulo, na minha versão, diz assim: ficais firmes, e não vos sujeitais de novo a um jugo de escravidão. Eu vou repetir: ficais firmes. Paulo está falando numa tomada de posição. Muitas vezes nós precisamos nos posicionar diante das dificuldades, das lutas, mas principalmente diante dos nossos inimigos. Então, ficar firme e não se sujeitar. A sujeição fala numa constância. Nós precisamos tomar muito cuidado. Jesus mesmo nos orienta em Mateus 6, que nós não devemos ficar preocupados ou ansiosos. Eu gosto muito de citar isto, porque é um assunto dos nossos dias, porque a preocupação ela vem diante de tantas incertezas que nós estamos vivendo. Às vezes a ansiedade vem, às vezes vem o pânico, às vezes vem situações que são naturais vir, mas elas não devem persistir, elas não podem continuar. Então, Paulo está preocupado com a igreja lá na Galácia. Então ele fala assim: vocês precisam ficar firme e não se sujeitar de novo a um jugo de escravidão. Eu quero falar nesta noite, né, já que nós estamos em meio a uma pandemia, falar sobre o vírus do desempenho, né? Eu quero, né, eu devo, eu tento, mas nunca parece ser suficiente aquilo que eu faço.
Então, esse vírus, ele é encontrado no coração humano e ele nos leva a crer que os nossos relacionamentos, eles são baseados no desempenho. O seu relacionamento com você mesmo, o seu relacionamento com as pessoas à sua volta, na sua família, com seus amigos, mas principalmente no seu relacionamento com Deus, né? E então esse vídeo nos leva a crer desta maneira, né? Que os nossos relacionamentos, eles são orientados, pautados pelo desempenho. E isto é uma armadilha maligna. Entenda isto, que isto fique muito claro para você, para cada um de nós. Isto é uma armadilha do inferno. Por quê? Porque desde a nossa salvação, né, que é pela graça, Paulo declara isso, vós sois salvos pela graça, isto não vem de vós, é um dom de Deus, né? Então não é por obras, não é por mérito, é graça, é favor de Deus. Deus nos amou tanto que Ele enviou o seu único Filho para que Ele viesse e entregasse a sua vida para nos resgatar, para nos libertar do cativeiro do pecado. Então Jesus, através da sua obra, daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, né, Ele pagou um preço pelo perdão dos nossos pecados, Ele nos redimiu, quer dizer, Ele nos comprou, Ele nos reconciliou com Deus, Ele nos justificou. Então não tem nada a ver conosco, com cada um de nós. É a obra de Jesus que propiciou isto, né? Então, é graça. Graça é dom, é favor, é presente de Deus. Então nós precisamos entender e ter isso muito bem claro. A graça, ela funciona como se a mão de Deus estivesse sobre a nossa vida, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, nos sustentando, nos conduzindo. Agora, quando este vírus maligno entra dentro do nosso coração e nos leva a crer que os nossos relacionamentos, eles são pautados, né, pelo nosso desempenho, o que isto significa? Isto significa que eu entendo que eu preciso fazer algo para que eu me torne merecedor da salvação de Deus, merecedor dos cuidados de Deus, merecedor das promessas de Deus. Muitos creem que não se apropriam, não tomam posse, não experimentam, né, as promessas de Deus na sua vida, porque eles ainda não são merecedores. Isto é uma mentira do inferno. Então, quando eu tento fazer algo para me tornar merecedor, não é que Deus tire esta mão de cuidado que está sobre a minha vida. Eu, de livre e espontânea vontade, é que saio debaixo desta proteção, desta graça imerecida, mas que está sobre a minha vida. Então é a tentativa do homem de fazer algo que o torne merecedor. Então, quando eu tento agir desta maneira, crendo que é assim que tem que ser, que eu preciso fazer algo, eu estou desdenhando do sacrifício de Jesus, da graça que veio sobre a minha vida, porque a graça diz que eu não preciso fazer nada. Cristo já fez tudo que era preciso e necessário para que eu recebesse o favor de Deus, a bênção de Deus, para que eu fosse recebido por Deus. Então, é preciso muito cuidado com isto, né? Com isto. Então, isso tem a ver com uma orientação baseada no desempenho,
mostrando que os nossos relacionamentos são pautados nesse desempenho. E isso é uma mentira do inferno. Segundo ponto importante para nós precisamos entender que assim como as doenças têm níveis e graus, né, esta orientação, né, baseada no desempenho, ela também tem níveis, né? E desde o leve e normal até o forte e o anormal, e dependendo do nível, do grau, né, desta orientação de desempenho, muitas vezes nós vamos precisar até de ajuda médica, de um psiquiatra, de remédios. E eu vejo que muitos cristãos olham isto como se fosse uma falta de fé. E esta é outra mentira do inferno. Então nós precisamos entender que dependendo do nível, do grau da nossa orientação baseada no desempenho, nos nossos relacionamentos, nós vamos precisar de ajuda médica. Agora, num grau normal, né, que eu quero trabalhar esta noite, num grau normal, a coisa básica que muitos cristãos, né, a razão de muito crente viver, né, numa orientação baseada em desempenho, é justamente começar a viver a vida cristã baseada, pautada na graça de Deus, começar vivendo assim. Mas com o passar do tempo, né, nós começarmos a misturar a esta graça preceitos da lei, porque a lei, ela fala justamente de desempenho. Se eu fizer isto, eu mereço isto. Se eu fizer aquilo, eu mereço aquilo. E é este o grande perigo. Esta é a grande armadilha, né? Esta é a grande armadilha. Então, é justamente por isso que Paulo está preocupado com a igreja da Galácia. Neste capítulo 5, um pouquinho mais para frente, depois você pode ler, no versículo de número 7, ele fala: olha, vocês começaram correndo muito bem, muito bem. Por quê? Porque eles começaram a sua caminhada cristã, a sua vida, a nova vida em Deus, tendo como base, como alicerce, a graça de Deus. Mas com o tempo, né, nesta caminhada, o diabo, né, foi impregnando o coração desses homens e mulheres, né, com este vírus do desempenho. Eles começaram a querer misturar preceitos da lei à graça que é dom. A lei fala de desempenho, justamente disso. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso e ter isto muito bem claro. A grande preocupação de Paulo era justamente esta. E eu vejo e eu ouço, né, muitas pessoas que têm perdido o seu vigor, né, o seu vigor espiritual, têm perdido tem destruído a sua vida emocional justamente por esta questão, por este vírus, por esta armadilha diabólica, que assim como a comparação, outra armadilha, que mais para frente a gente pode tratar, ela vem para enfraquecer, para matar, para destruir tudo aquilo que Deus construiu e realizou através da obra de Jesus na cruz. Então nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa ser pautada pela graça. Não é o nosso desempenho nos nossos relacionamentos, não importa se é o seu relacionamento com você mesmo, com as pessoas próximas, mas principalmente
o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser orientado, né, pelo desempenho, porque nós não precisamos fazer nada. Então é comum muitas vezes ouvir pessoas, né, dizendo, né, eu não tenho estado em paz porque eu estou sempre tentando ser bom, ser melhor, e eu tenho medo de errar. Então aqui nós já percebemos uma ação maligna, porque primeiro, não ter paz é uma ação maligna. Por quê? Porque Jesus, antes de ser elevado aos céus, quando ele reúne os seus discípulos, e ele diz que ele ia voltar para o Pai, mas ele fala, olha, em primeiro lugar, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou providenciar um outro Consolador, o Espírito Santo, mas eu penso que ele queria deixar algo que fosse muito importante e valioso para os seus discípulos, para os seus apóstolos, porque a missão que eles tinham, né, como continuadores da igreja que o Senhor Jesus veio fundar aqui na terra, não era uma missão muito fácil. E ele chega para os seus discípulos depois que ele fala, olha, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar outro Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo da promessa, mas ele chega para os seus discípulos e diz assim, olha, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. João 14, 27. Então, é um presente, um dom que Jesus nos legou através da sua obra. Ele está dizendo, olha, eu vou deixar para vocês a minha paz. E por que essa paz é importante? Porque no mundo nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter lutas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o quanto é importante esta paz que Cristo nos legou em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às dificuldades. É um presente que Ele nos deixou. Então, se você se sente sem paz, é porque o inimigo tem roubado esta paz da sua vida, porque é uma herança sua, mas esta falta de paz, ela acontece justamente porque você está tentando, fazer, ser, se tornar melhor. Eu estou sempre buscando me tornar bom, ser melhor, mas isto também traz o medo de errar. Então, são declarações que eu creio às vezes você pode ter ouvido, ou você pode estar vivendo isto, né? Pessoas que muitas vezes dizem, olha, eu não consigo fazer nada, executar nenhuma tarefa, porque eu tenho a impressão que eu estou sendo avaliado, que eu estou sendo julgado. Pessoas que dizem, olha, quanto mais eu tento fazer, quanto mais eu me esforço para fazer, né, desempenho, pior fica a coisa, né? E isto acaba gerando dentro de nós um senso, né, depreciativo, de baixa autoestima, né, de pouco valor. E isto não procede de Deus. Eu queria que você entendesse nesta noite que em Cristo você foi feito Filho amado de Deus. É isto que você é. Esta é a sua nova identidade em Cristo. Então, é importante que você entenda isto. É importante que você entenda isso. Eu ia até lançar um desafio no final, ao orar por vocês, mas eu queria colocar esse desafio já para você.
né? Eu queria que você, pela manhã, cada novo dia, ao despertar, ao acordar, eu tenho procurado fazer isto, né? Um exercício, eu creio, de fé. Além da gratidão pelo novo dia, pelo fôlego de vida, né? Pelas misericórdias de Deus que se renovaram mais uma vez, pela graça maravilhosa de Deus que também se renova sobre a sua vida a cada manhã, além de toda a expressão de gratidão pelo novo dia, pela nova semana. Eu queria que você, né, ao fazer a sua higiene, ao tomar o seu banho, ao escovar o seu dente, quando você olha para aquele espelho e vê a sua imagem refletida, eu queria que você começasse a declarar: eu sou um filho amado de Deus. Eu fui feito um filho amado de Deus em Cristo Jesus. Feito mais do que vencedor em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. É o que Paulo declara em Romanos 8, independente das lutas, independente das tribulações, independente das dúvidas, independente das preocupações, independente da insegurança, não importa o que aconteça. Em Cristo você foi feito, você se tornou filho amado de Deus, e em todas estas situações e circunstâncias, você foi feito mais do que vencedor. Paulo declara em Efésios que todo aquele que nasceu de novo em Cristo, ele está assentado nas regiões celestiais, numa posição de autoridade, de governo. Então, você não é qualquer pessoa, você é um filho amado de Deus. Então, nós precisamos ter isto muito bem claro, muito bem claro. Então, é um exercício de fé, todo dia de manhã, a hora que você olhar para o espelho, a hora que você ver a sua imagem ali, dá um sorriso, né, para aquele cara bonito, para aquela moça bonita que está ali refletida, mas faça esta declaração: eu sou um filho amado de Deus. Por quê? Porque todas estas expressões que eu relacionei aqui só deixam claro que nós ainda não alcançamos, né, este entendimento, essa compreensão do que é viver uma vida cristã pautada na graça de Deus. E é assim que nós precisamos viver, é desta maneira. Outra coisa importante, e talvez a mais importante, que você precisa entender e deixar gravado, não só na sua mente, mas principalmente no seu coração. Esta questão de ter uma vida orientada pelo desempenho não é um problema isolado, escondido em qualquer área, em qualquer canto da sua vida, que vez ou outra, de vez em quando, aparecem para causar desordem emocionais, desordem espirituais. Não é isto. Nós precisamos entender que isto mostra um padrão, uma maneira de viver, um estilo de vida, né? Um estilo de vida que inclui uma maneira errada de pensar, de sentir e de agir. Isto é muito importante. Isto é muito importante porque eu já disse isso há algum tempo atrás e vez ou outra eu repito isto, porque é muito importante. É assim que você funciona. Você pensa, você sente e você escolhe e age. É assim, tudo começa na nossa mente. Então, se eu penso de uma maneira errada,
este pensamento errado vai gerar em mim uma emoção errada, um sentimento errado. E tanto este pensamento errado e esta emoção errada, eles vão me conduzir, me levar a fazer escolhas e agir de maneira errada. Então, nós precisamos entender que isto é um padrão, né? E uma maneira, um estilo de vida errado neste sentido, quando esta maneira inclui um pensamento errado, uma emoção e um sentimento errado que nos levam a práticas erradas. E é o que Paulo está nos mostrando. Se você ler este capítulo 5, você vai ver que a grande preocupação dele era justamente esta, né? Quando os crentes, os cristãos daquela igreja tinham começado a viver um estilo de vida, um novo estilo de vida em Deus, tendo como alicerce a graça, e daí a pouco a graça começou a ser misturada com preceitos da lei. Eles começaram a querer trazer coisas do judaísmo para dentro da igreja. Isto não funciona, isto é uma armadilha. Mas eu vejo que este vírus, principalmente do desempenho, ele tem impregnado o nosso coração. Porque racionalmente é difícil entender esta graça de Deus, este favor de Deus, que não pede nada em troca. Ele fez tudo por nós, e o que eu e você precisamos fazer é só crer. É só crer. Crer e receber. Receber e descansar. Mas esta ânsia, este desejo do homem que vem por esta contaminação, muitas vezes nos leva a acreditar que eu preciso me tornar merecedor. Não é por mérito. Não é. Nunca foi, nem nunca será. Então, nós precisamos entender este estilo de vida e esta armadilha que muitas vezes o inimigo tem lançado dentro do nosso coração. Venha comigo para Lucas, no capítulo de número 15. Nós temos em Lucas 15 a narrativa da parábola do filho pródigo. Eu creio que a maioria de nós conhece esta parábola, né? Um pai, né, dono de propriedades, rico, ele tinha 2 filhos, e o filho mais moço vem e pede a parte dele na herança, e vai embora, e gasta tudo de maneira dissoluta. Ele perdeu toda a herança dele, em terras longínquas, e aí ele começou a padecer fome, e até chegar ao ponto dele se juntar a alguns homens que iam alimentar os porcos, e ele tinha, né, vontade, desejo de comer as cascas que eram dadas aos porcos. Tal era a sua fome. E então aquele filho, ele cai em si, né? Ele se arrepende da atitude errada dele, e ele pensa, ele fala: poxa vida, os servos do meu pai têm fartura de pão na sua mesa, então eu vou voltar para a casa do meu pai, vou falar para ele: olha, eu não sou mais digno de ser teu filho, me trata como um servo, como um escravo, mas eu pelo menos vou ter pão para comer. E aquele filho volta para casa, e quando aquele filho volta, ele é recebido pela graça do pai, né? E ele diz: pai, eu não sou mais digno de ser tido como teu filho, eu errei, mas me trata como um servo, como um escravo, que está bom para mim. E qual a atitude? A atitude graciosa daquele pai. Pega, abraça aquele filho, manda trazer uma veste nova, coloca um anel no dedo, sinal de autoridade, sandálias novas, e faz uma festa para receber aquele filho que estava perdido
e voltou. Mas o que acontece? O irmão mais velho, quando volta lá, né, da plantação para casa e ouve música e vê aquela festa, a palavra diz que esse irmão mais velho fica irritado com o pai. Agora leia comigo, versículo 28 de Lucas 15. E ele, o irmão mais velho, se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele responde e disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos e em nenhum momento transgredi um mandamento teu. O que é isso, meus queridos? Desempenho. A irritação do irmão mais velho era que ele servia o pai, obedecia o pai em tudo, nunca transgrediu, nunca desobedeceu o pai. Mas olha a irritação dele. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Agora me fala uma coisa, qual a atitude do irmão mais velho? A postura dele, era de filho ou era de servo? Fica claro que ele era filho, mas ele agia como se fosse um servo. Porque o pai dele fala, filho, tudo que eu tenho é teu. Então ele era um filho, mas ele se orientava pelo desempenho, né? Ele não se sentia digno de um cabrito para se alegrar com seus amigos. Ele obedecia ao pai em tudo que o pai pedia ou falava para ele, com a esperança de se tornar merecedor. E o filho mais novo, que vem, desperdiça parte da herança, né, de maneira dissoluta, e o pai vem com uma graça que o recebe e o restaura, não trata como servo, como escravo, como o próprio irmão mais novo queria, desejava, para que pelo menos ele tivesse o pão, o alimento. Quer dizer, o que achava que merecia ser tratado como escravo, não foi, por causa da graça, Agora, o que era filho, mas que se orientava, pautado pelo seu desempenho, que fazia tudo que o pai pedia, esse desempenho, né, o levou a uma posição não de filho, mas de servo. Então, nós precisamos entender bem esta realidade. Você é filho, você é filho, você é filho. Quer ver? Volta para a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas no capítulo 4, a partir do verso de número 4. Olha o que Paulo diz. Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vamos entender isto, né? Jesus veio na plenitude do tempo. O que indica essa plenitude? Indica que Deus, ele não se atrasa, ele não tarda. Deus faz as coisas na hora certa. Jesus veio no momento certo. Mas Paulo está dizendo que ele nasceu de mulher e que ele nasceu debaixo da lei. Por quê? Para quê? Por quê? Para quê? Olha o verso 5. Para redimir os que estavam sobre a lei. Redimir o que estavam sobre a lei. O sentido desta palavra redimir, eu já falei isto também, é justamente pagar um preço
para libertar alguém da escravidão da lei. Foi isso que Jesus fez conosco. Por quê? Porque a lei dizia que todo aquele que comete pecado está destinado à morte. O salário do pecado é a morte, Paulo declara em Romanos. Então, Jesus ele veio debaixo da lei, nascido de mulher, quer dizer, ele se fez homem, se fez carne, para que nesta figura ele pudesse, através do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição na cruz, ele pudesse redimir aqueles que estavam debaixo da lei, que eram todos nós. E mais, para que recebêssemos a adoção de filho, para que nós pudéssemos ser adotados como filho. Quando você lê o Evangelho de João, depois você pode abrir em João 3, né? Os primeiros capítulos de João, João ele está falando que Jesus ele foi enviado para salvar o povo judeu, o povo de Deus. Ele veio para os seus, mas o que aconteceu? Os seus não o receberam, os judeus não creram neles, mas em consequência disso, a bênção veio para quem? Para nós, veio para os gentios, veio para aqueles que não eram o povo específico de Deus. Mas a todos quantos o receberam, creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Então, filho de Deus é só aquele que creu em Jesus e o recebeu, né, como Senhor e Salvador da sua vida. Creu que foi incluído na sua morte e na sua ressurreição. Então Paulo está declarando isto. Ele fala, olha, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, o seu filho, nascido de mulher debaixo da lei, para que ele pudesse redimir o que estavam também debaixo da lei, né? Mas também para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, porque vós sois filhos, Paulo está dizendo. Deus enviou o Espírito Santo de seu filho aos vossos corações. Paulo fala na carta aos Coríntios que nós somos templos de Deus. Deus, na nova aliança, ele deixou de habitar no templo, lá na arca, no Santo dos Santos, e veio habitar na vida do crente, no coração do crente. Paulo deixa isso muito bem claro. E aqui ele está repetindo que você é filho e que por ser filho Deus enviou o Espírito Santo no seu coração. E mais, que clama, Abba Pai, Paizinho querido. Portanto, já não és escravo. Paulo está repetindo, falando, olha, vocês não estão mais debaixo da escravidão da lei. Vocês já não são mais escravos, vocês são livres. É o que o versículo 1 do capítulo 5, Paulo está dizendo. Cristo libertou vocês. Então, vivam esta liberdade, vivam debaixo desta graça, não se sujeitem de novo a um jugo, a uma escravidão. Por quê? Porque o desempenho é um jugo, é uma escravidão. E quando este vírus entra dentro do nosso coração, nós acreditamos que a nossa orientação ela precisa ser pautada no desempenho, que nós precisamos fazer alguma coisa para nos tornar merecedores, mas não é assim. Eu vou repetir, isto é uma mentira do inferno.
uma mentira do diabo, do inimigo das nossas almas, da sua alma, e ele não quer que você viva debaixo desta graça, deste favor, do amor de Deus. Ele quer colocar você de novo debaixo de escravidão e de jugo. E ele faz isto através deste vírus, desta armadilha chamada desempenho. Desempenho. Então Paulo está falando, olha, vocês são filhos, não são mais escravos, o Espírito Santo veio, habita dentro de você e vai ajudar você a viver nesta graça. Não se coloque debaixo de escravidão novamente. Então, nós precisamos entender, e eu vou repetir, uma vida orientada por desempenho é jugo, é escravidão. Não é o estilo de vida que Deus tem para você. É um padrão que vem por um pensamento errado, gera uma emoção e um sentimento errado e tem levado muitos cristãos a atitudes erradas, a viver a sua vida baseada em desempenho. Então, o servo, o escravo, ele só é aceito e valorizado pelo desempenho, por produtividade, né? Não que, por exemplo, no seu trabalho, você não possa ser orientado por desempenho. Pode sim, mas dentro de um padrão normal. Tudo que excede, tudo que vai para um extremo, traz dano. Então a preocupação de Paulo e a orientação das Escrituras para nós é que nós não podemos viver neste padrão, neste estilo de vida, porque isto é escravidão, isto é jugo, isto rouba a nossa paz, isto rouba a nossa alegria. Por isso que muitos crentes têm vivido, um cristianismo enfraquecido, pálido, sem força, sem poder. Mas o padrão divino, aquilo que Deus tem para nós, é um estilo de vida pautado na graça. Na graça. Não depende do seu desempenho, não vai ser por mérito seu. É graça, simplesmente graça, favor de Deus. Então, o padrão é, você precisa começar a pensar como filho de Deus. Por isso o desafio de você olhar para o espelho, ver a sua imagem e começar a declarar: eu sou filho amado de Deus, feito mais do que vencedor em Cristo Jesus em toda e qualquer circunstância. Comece a declarar isto. Começa na mente. Isto vai gerar um bom sentimento, uma boa emoção. Você vai realmente se sentir como filho amado de Deus. É tão interessante, só para não perder o gancho, marca aí, leia Filipenses 4:8. A preocupação de Paulo, justamente porque ele entendia que tudo começa na nossa mente. Então, se você for ler lá Filipenses 4:8, Paulo ele vai dizendo assim: tudo que for bom, verdadeiro, correto, se tiver louvor, se tiver virtude, nessas coisas você precisa pensar. Então, cuidado com aquilo que você tem permitido, deixado entrar na sua mente. Quer ter uma mente dentro deste padrão? Encha a sua mente com a palavra de Deus, com as Escrituras. Invista tempo. Por quê? Porque quando você investe tempo na palavra de Deus, em oração, você está ampliando
na sua vida o espaço de ação do Espírito Santo que habita dentro de você. É muito claro as Escrituras nisso. E Paulo está orientando. Ele fala, começa cuidando do que você deixa entrar. Quanto lixo você tem permitido entrar na sua vida? Né? Ouvindo coisas, permitindo pensamentos inadequados. Então, o padrão divino é pensar como um filho de Deus, sentir como um filho de Deus, porque você pensando como um filho, sentindo como um filho, você vai agir, você vai viver como filho. Este é o estilo de vida que Deus tem para você. O que você pensa e o que você sente determina as suas escolhas e a sua ação. Então, encha a sua mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Estabeleça uma vida, né, diária, de oração, de comunhão, de relacionamento com Deus. Isto vai gerar bons sentimentos e boas emoções que vão levar você a boas práticas, a boas atitudes, a viver como um filho amado de Deus. É isto que Deus tem para você. Então eu quero orar por você, para que esta vida voltada, focada no desempenho, nos seus relacionamentos, né, seja completamente destruída. Aliás, ela já foi, né, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Então, que a sua vida seja pautada, que você possa viver a sua nova vida em Deus, tendo como base e alicerce a graça de Deus. Não é mérito, não é desempenho, é graça. Então, viva debaixo desta graça, deste favor de Deus. Não saia nem 1 milímetro debaixo desta mão, né, graciosa de Deus, e você vai viver uma vida muito melhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro pedindo Espírito Santo, abre o entendimento de todos aqueles que estão assistindo esta live, daqueles que vão assistir depois as gravações, cada um daqueles, Pai, que ouvirem esta palavra, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e possam entender esta armadilha diabólica que é o desempenho, relacionamentos baseados no desempenho, principalmente o nosso relacionamento com Deus. Nada é preciso ser feito. Jesus já fez tudo o que era necessário naquela cruz. Ele pagou um alto preço para que nós não vivêssemos mais debaixo da escravidão da lei. Então, que toda a cadeia de desempenho seja rompida na vida dos meus irmãos, dos meus amados, Pai, em nome de Jesus, e que a vida de cada um deles agora seja pautada pela graça de Deus, pelo favor de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, conceda uma semana de muitas vitórias em Cristo Jesus.